Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um artigo acadêmico que traz uma luz bem interessante sobre política e identidade. O texto é Subjetivação Política e Identidade, Contribuições de Jacques Rancière para a Psicologia Política. É do Frederico Viana Machado, saiu na revista Psicologia Política, volume 13, número 27, lá em 2013. E o ponto de partida é curioso, né? O artigo percebe que na psicologia política, aqui no Brasil, a gente fala muito de política, mas às vezes o conceito mesmo fica meio vago ou se confunde com gestão, políticas públicas. Exato. E o Machado propôs justamente usar o Rancière para, digamos, refinar esse debate. Ele vê o Rancière como uma voz crucial hoje, sabe? Depois de certas fases do pensamento, como o determinismo marxista, o relativismo pós-moderno, Rancière traz uma filosofia da emancipação que, bem, recusa aquela ideia da política como só administração, coisa de especialista, e o foco vai ser a subjetivação política. Entendi. Então a nossa exploração aqui é tentar entender como essa noção de subjetivação política lida pelo Machado pode ajudar a pensar a democracia e a própria identidade de um jeito diferente na psicologia política. Bom, para começar, é bom situar o Rancière um pouco. O artigo o coloca numa linha que vê o conflito como algo central na política. Uma linha que lembra Maquiavel, talvez, Schmitt. Ele critica Platão, né? Para Rancière, a política não é o lugar de uma verdade única. Ela acontece na discordância, na contingência, e ele é bem crítico da ideia de consenso como se fosse a própria democracia. E aí vem aquela distinção que sempre aparece nele: polícia versus política. É bem marcante, né? Poderia detalhar um pouco? Claro, a polícia, para ele, não é só a instituição policial, obviamente. É tipo a ordem social como um todo. A lógica que organiza, que distribui os lugares, as funções e, mais importante, o que pode ser visto e o que pode ser dito por quem. É o que ele chama de partilha do sensível. Ah, a partilha do sensível. Isso e essa ordem policial, ela tende a quê? A fixar as identidades e a fazer a desigualdade parecer natural, sabe? Como se fosse o jeito normal das coisas. Entendi. A polícia seria então um sistema de regras, visíveis ou não, que define quem faz parte, quem fala, quem aparece na cena pública. Exatamente. E a política, bom, a política é a interrupção disso. Ela surge do dissenso. É o momento em que um sujeito ou um grupo desafia essa divisão. E desafia afirmando uma igualdade fundamental que a ordem policial estava negando ou escondendo. Não é um programa, é um ato. Um acontecimento que mexe na contagem de quem conta na sociedade. Faz sentido. E essa partilha do sensível que você mencionou, ela é central nisso tudo, então. Define o que a gente percebe como comum. Totalmente central. A partilha do sensível é esse sistema que torna certas coisas evidentes aos nossos sentidos, sabe? Ela mostra o que existe em comum, mas ao mesmo tempo já recorta, define os lugares de cada um. É onde estética e política se encontram, de forma muito íntima. A ordem policial, ela administra essa partilha, estabelecendo quem pode ser visto, ouvido, considerado relevante. Certo. E como a gente chega na subjetivação política a partir daí? A subjetivação política é o processo que acontece quando a política, essa interrupção, acontece. É fundamentalmente um processo de desidentificação. Pensa assim, um grupo que a ordem policial sempre viu só como, sei lá, mão de obra. A subjetivação acontece quando esse grupo recusa essa etiqueta e age de um jeito que afirma: nós também somos seres falantes, pensantes iguais, e exigem participar das decisões, por exemplo. Eles não estão só reforçando uma identidade antiga. Eles estão criando uma nova forma de ser político. Exatamente, mostrando uma capacidade que a polícia não reconhecia neles. É uma criação. É como se rasgassem o script que a ordem social deu e improvisassem um papel novo baseado na afirmação dessa igualdade radical. Perfeito. E o motor disso tudo é a igualdade. Para Rancière, a igualdade não é uma meta a ser alcançada lá no futuro. É um ponto de partida, é quase um axioma, é a pressuposição. Entende?
radical, de que todo mundo compartilha da capacidade de pensar e de falar. E é essa pressuposição que permite desafiar as hierarquias da polícia. Verificar essa igualdade na prática, pelo dissenso, pelo conflito, isso é a política. E é o cerne da democracia para ele. Nossa, isso é forte. Pensar a igualdade como pressuposto da ação e não como objetivo. Mas então a democracia para Rancière não é uma forma de governo específica? Tipo parlamentarismo, presidencialismo? Não, primariamente não. Democracia para ele é o nome dessa própria ação política, desse modo de subjetivação. É a ação daqueles que a ordem policial não considerava como parte, o demos, né? Interrompendo a lógica da polícia ao colocar em ato a igualdade. Por isso ele diz que a democracia é algo raro. Acontece em momentos pontuais de ruptura. Entendido. E voltando à psicologia política, como essa visão toda mexe com o conceito de identidade? Bom, o Machado argumenta que isso desafia qualquer visão essencialista da identidade. A identidade, que muitas vezes é fixada pela ordem policial, você é isso, seu lugar é esse, é justamente o que a subjetivação política vem quebrar. O sujeito político emerge nesse ato de desidentificação, de se mostrar como alguém que não cabe naquela caixinha definida pela polícia. Ah, então critica aquelas abordagens que focam só em afirmar uma identidade já existente. Crítica, sim, porque sem querer podem acabar reforçando as próprias categorias da polícia, se não questionarem a desigualdade fundamental que está por baixo. A crítica vai a uma certa redução da política a políticas de identidade, que às vezes esquecem de verificar essa igualdade radical entre todos. E o artigo traz isso para o contexto brasileiro, né? Menciona a gestão de identidades pelo Estado, os protestos de 2013. Sim, ele sugere que essas ferramentas do Rancière são bem úteis para a gente analisar como a ordem policial funciona aqui, e isso não é só o Estado, é mais amplo. E também para identificar como momentos de política genuína, de ruptura, surgem para desafiar essa ordem, para forçar uma reconfiguração do que é visível, do que é dizível. E isso vai além das dicotomias fáceis, tipo direito-esquerda, ou da ideia de política só como gestão ou assistencialismo. Ok, então, para a gente amarrar nossa conversa, o artigo do Machado usa o Rancière para nos fazer pensar a política como essa ruptura da ordem à polícia, que acontece via subjetivação política. E esse processo é uma desidentificação movida pela afirmação prática da igualdade fundamental, que acaba mudando o que a gente percebe como comum, como parte da comunidade. Exato. E as implicações para a psicologia política são bem significativas. Permite analisar movimentos, conflitos, a própria democracia, olhando para a ação, para o dissenso, para a contingência e para a radicalidade da igualdade, né? Escapando de categorias muito fixas e nos faz pensar até sobre o nosso papel como pesquisadores nessa partilha do sensível, como o nosso conhecimento participa disso. Como a gente consegue discernir esses momentos hoje? No meio de tanta gestão, tanta disputa identitária, tanto ruído, onde é que essa afirmação da igualdade radical está realmente conseguindo, sabe, reconfigurar a nossa percepção do que a gente tem em comum? Uma boa pergunta para a gente continuar pensando.